a terra prometida. Hoje nós vamos estudar um assunto que muito cristão treme na base. É a escola do deserto ou a escola do sofrimento. E nesse momento eu quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, no capítulo 14. Vamos ler os versos de 1 a 14. Êxodo, capítulo 14, versos de 1 a 14, nos diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem em frente de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então, endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então, o coração do faraó e dos seus oficiais foi mudado, e eles disseram: O que foi que fizemos? Deixamos ir os israelitas e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar o seu carro de guerra e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito e também 600 dos seus melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e as tropas saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram, quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hahirote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que avançavam na direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Preferimos ser escravos dos egípcios a morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês e fiquem calmos. E aí, no decorrer do relato, nós podemos ver que Deus age, a nuvem se transforma em uma nuvem de fogo, fica entre os egípcios e os israelitas, e aí, por meio de Moisés, Deus abre o Mar Vermelho, o povo de Israel passa em terra seca. Quando o povo de Israel está prestes a alcançar o outro lado, os egípcios entram dentro daquela coluna de água para alcançarem o povo de Israel, e é nesse momento que as águas descem e tanto o faraó quanto os egípcios são mortos. E aí, do capítulo 15 ao capítulo 16, nós podemos perceber que Deus, ele, em meio ao deserto, ele age por amor do seu povo. Agora eu gostaria de lhes fazer uma pergunta, que eu creio que é altamente importante. Você sabe lidar com as frustrações? Porque as frustrações só ocorrem quando você cria uma expectativa de algo.
É interessante é que Israel, em alguns momentos, eles se frustraram com Deus. Interessante é que após a abertura do Mar Vermelho, o povo de Israel já é inserido no deserto. E a Bíblia diz que eles ficam no deserto 3 dias procurando água. E no terceiro dia, quando eles encontram um lago, a Bíblia diz que aquele lago era um lago amargo, águas amargas. E a Bíblia diz que o povo de Israel, que havia contemplado a abertura do Mar Vermelho, as pragas que caíram no Egito, esse povo de Israel vai blasfemar contra Deus e contra Moisés. E você, diante dessas situações, você saberia lidar com as frustrações? Quando você olha para um lado e para o outro e você percebe e você não consegue ver o agir de Deus? É interessante é que Israel ele sente um sentimento de abandono. Mas é interessante que esse sentimento parte de Israel, sendo que na realidade Deus não os havia abandonado, mas sim Deus havia colocado eles em uma situação para revelar o caráter deles. Ou seja, em 2 momentos, tirando ali a abertura do Mar Vermelho, em 2 momentos Deus coloca Israel para lidarem com situações que aos olhos humanos era algo altamente complicado, para ver se eles creriam no Todo-Poderoso. E nos 2 momentos eles provaram que o caráter deles não estava mudado. Ao tal ponto que eles pedem em 2 momentos: Moisés, era melhor nós voltássemos para o Egito. Era muito melhor nós ainda permanecêssemos como escravos na terra do Egito. E antes que você critique a atitude desses homens, muitas vezes nós deixamos de crer no poder de Deus por conta de situações muitas vezes banais. Eu não estou me referindo a coisas que demandam risco, não. O que eu estou me referindo são coisas simples da vida, são situações que muitas vezes são complicadas e muitas vezes nós questionamos o poder de Deus. Mas louvado seja Deus, é que Deus não leva em conta a nossa hipocrisia, a nossa ignorância, mas Ele age por amor do seu povo. E quando você analisa ainda mais de perto, nós podemos perceber que hoje nós somos o Israel espiritual. E como Israel espiritual, nós estamos no deserto espiritual. Ou seja, nós precisamos entender que a escola do deserto é essencial para moldar o nosso caráter. A escola do sofrimento é essencial para moldar o caráter do cristão. É interessante que a lição diz o seguinte: na próxima vez que nos encontrarmos em um deserto, é importante refletir: o que realmente estou buscando aqui? Quero experimentar a presença de Deus ou só encontrar uma forma rápida de sair dessa situação? Deus deseja que experimentemos sua paz e presença, mesmo nos momentos mais difíceis. O deserto pode ser um lugar de transformação, onde aprendemos a depender do Senhor de maneira mais profunda. Então esse é o objetivo do deserto, é nos ensinar que precisamos depender de Deus. E aí a lição vai traçar um paralelo entre o Israel com o próprio Cristo. É interessante que Israel ele é chamado de primogênito. No Novo Testamento, Jesus é o primogênito. Jacó foi pai dos israelitas. Por meio de Jacó vieram as 12 tribos. Por meio de Cristo, por meio de Jesus, Deus chama 12 discípulos que vai formar agora a igreja.
interessante. Israel, ele foi levado para o deserto para ser provado. Jesus, ele foi conduzido para o deserto para ser provado. Para ser provado. Israel falhou, Jesus venceu. O interessante é que, assim como Israel foi tentado no âmbito da dependência, Cristo foi tentado também no âmbito da dependência. Depender 100% de Deus, depender 100% do Pai. Interessante também é que a lição ela vai traçar um paralelo entre Cristo e Jó. Jó é o maior exemplo do Antigo Testamento que trata acerca do sofrimento. Jesus, no Novo Testamento, é um homem que passou pelo sofrimento. Diferente de Jó, ele passou pelo sofrimento, mas ele teve seu momento de alívio. Jesus precisou, desde quando ele veio a esse mundo, ele precisou passar pelo sofrimento até a cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, nós podemos perceber que Israel falhou, mas Jesus não falhou. E louvado seja Deus, que o nosso libertador não é Israel, porque Israel é falho. E até hoje Israel não aceitou a Cristo como Messias. Mas louvado seja Deus que o nosso libertador se chama Jesus de Nazaré. Porque em tudo ele foi tentado, mas ele venceu. Por quê? Porque ele foi dependente do Pai. E se nós queremos vencer todas as tentações, precisamos sermos dependentes de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesse momento peço que o mesmo pensamento que houve em Cristo, em ser dependente de Ti, que possa ser o nosso pensamento, que possamos, Senhor, em meio às dificuldades, não perder a fé, mas crer que o Senhor está no controle da história da humanidade. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu jovem, e eu te espero no próximo estudo da lição da Escola Sabatina, que vem com o tema geral Êxodo, um livro que mostra Deus em ação.